Aqui o apóstolo Paulo, quando escrevia para Roma, mas não escrevia diretamente para os romanos, mas sim para os romanos recém-convertidos. E o apóstolo Paulo, nesse momento, ele vê que os manos recém-convertidos não estavam com paciência, né? E como a palavra do Senhor já falou aqui que a paciência gera experiência, e a experiência é esperança, a gente pode trazer para nossa série neste momento que a paciência pode ser o processo, a experiência, o propósito, e a esperança, a promessa. Porque nenhuma promessa começa na promessa, mas começa no propósito. Só que o propósito vem depois do processo. Então tudo se intercala: processo, propósito, esperança. Amém? Aleluia. E o processo muitas vezes nos fere bastante. E quando eu começo a meditar nessa palavra e trago para os nossos dias de hoje, eu vejo também que o propósito cura, e cura muito, gente. E eu pego um gancho da palavra do pastor, que foi da outra vez. O pastor começou falando de Paulo. Inclusive hoje comecei falando de Paulo. Só que o final da ministração que o pastor trouxe naquele dia, quem estava na primeira sexta-feira do mês passado, ele traz sobre José. Amém? Lá em Gênesis, capítulo 37, se não me engano, não falha a memória, no versículo 5 em diante, fala toda a história de José. E quando eu começo a me deparar, eu vejo que quando recebemos as promessas do Senhor, somos direcionados ao processo. E esse processo não é para nos matar, é para nos amadurecer e ficarmos mais fortes. Porque o processo, eu começo a entender que quando a gente entra para amadurecer, crescer. É onde meninos viram homens, aonde a gente começa a chorar, aonde a gente vê que muitas vezes não é só com a nossa força, com o nosso braço forte, Deus, mas sim com a ajuda dos nossos irmãos. E é isso nesse momento que eu trago para vocês, que quando a gente, eu e a Maite, tivemos esse propósito de ter esse momento de comunhão com a igreja, a gente tinha que ter um processo para entender o momento de comunhão. Comida é muito bom, gente, é benção, pode trazer toda hora. Eu vou desfrutar do maná do céu toda hora, André. Mas a gente tem que entender que a comunhão é isso aqui, ó. É estar com os irmãos, é estar querendo mais Deus, estar sedento por Deus, querendo ter mais dele todo dia, toda hora, todo instante, todo segundo. E eu te faço uma pergunta neste momento, Cris, sabe aquela promessa que você ainda não recebeu? Até tu mesmo, Alexandre. Aquele sonho que você ainda não conquistou? Aleluia. Saiba, Cris e Alexandre, que eles são verdadeiros. E Deus vai cumprir. Amém? Só que você tem que respeitar o processo. Andar por Ele. E Ele vai te oferecer várias vias de mão duplas. E nelas vai ter vários aspectos para você querer sair do processo, para parar de viver o propósito de Deus. E quando a gente começa a flutuar cada vez mais um pouquinho nessa história de José, Deus já tem estabelecido e destinado para nós termos acesso, mas para isso Ele fica nos forjando. Eu nunca vi particularmente como os caras forjam um aço, ou até mesmo um ferro, uma espada. Mas eu sei que a temperatura do fogo é alta, né? E eu digo para você que a Maite, nós estamos num processo, né? Pulamos de um, agora vai vir proposta, é promessa, pastor. Não, mas um processo, aleluia. Glorificamos a Ele.
E eu não sei o que você está passando nessa noite, nesse teu processo. O que está te ferindo, o que também está te machucando. Mas receba a melhor coisa de Deus. Não te preocupa com o tempo de agora. O tempo que tu deixou para trás. Mas procure a Ele, o nosso Deus, nesse momento. Porque Ele não é um Deus que mente, ou até mesmo um Deus que ficou devendo alguma coisa para este mundo. E quando eu te falo isso, eu falo na questão de Noé, na arca. Quando Deus faz aliança com Noé, a gente vê aquele arco-íris bonito, aquela é a aliança que Deus fez com o homem. E qual é a outra parte que a gente, para fechar a aliança, qual é a outra parte? Somos nós, gente. O que você pode pegar neste momento, nessa noite? Noé já morreu, né? Mas até hoje você vê o arco-íris. Se Deus não quebrou o anel, a aliança com o homem que está morto, não é com você que Ele vai quebrar. Creia nisso. O que Ele prometeu, Ele vai te cumprir. Mas no processo, não esqueça que a promessa é sua. Só que nesse processo que você está caminhando, talvez não é o momento de você receber ainda a promessa de Deus. Por que eu te falo isso? Porque muitas vezes, eu trouxe até essa citação no culto da Jubrac, que muitas vezes a gente não está preparado para receber o propósito, a bênção que Deus tem para nos dar. Porque a gente pode estar imaturo, não está amadurecido para receber o melhor de Deus. E aonde eu entro nos exemplos, e eu queria que você entendesse que muitas vezes o processo vai te ofender, vai te chamar de tudo e mais um pouco que você não imaginar, vai zombar de ti. Às vezes até as melhores amizades vão te tirar você para Loki, trazendo para nossos dia de hoje. E eu separei 2 exemplos, que é Diana e Penina. 1 Samuel, gente. Você pode ler em casa, quem quiser depois. Capítulo 1 e versículo 6 fala ali que Penina debochava, zombava Diana. Mas por que Penina debochava Diana? Aí eu começo a ler, pastor, todinho ali. O cara já sabe a história, mas aí o cara tem que mergulhar mais um pouquinho para entender, para trazer para o nosso dia de hoje. Deus fala ali, o texto fala que Deus fechou o ventre de Ana. Ana não podia ter filho. E Penina tinha filho. Mas por que Penina debochava então de Ana? Sendo que Penina já tinha dado filho para o esposo de Ana. E Ana não podia ter. Só que Ana fazia um negócio, pastor, que nós estamos fazendo hoje. Aleluia. Ia na casa do Senhor, orava sempre. Todos os dias. Passava um dia, orava. Passava outro dia, orava. Mas Robson, mas como assim para nossos dias de hoje? Muitas vezes, pessoal, as pessoas não têm inveja do que você tem, mas sim inveja do que você é. Aleluia. Entenda isso, reflita isso. Só que Deus, como eu falei, Deus não deve nada para ninguém. Deus honrou a Ana e deu um filho, o profeta Samuel. Aleluia. E no processo também nos deixa muitas vezes assim, ó, que a gente quer acelerar o processo, que eu falei no início. Não tente acelerar o processo. Gênesis capítulo 16, versículo 1 ao 4, se eu não me engano, vai falar da Sara e a escrava. E fala que Abraão teria filhos com Sara. Só que aí eu mergulho e vejo que não foi somente Abraão que foi errado, pastor. A Sara liberou a bênção para Abraão deitar com a sua escrava. Assim a Sara acelerou o processo.
Porque hoje não teria esse mundaréu de guerra que teria. Não teria mais, pastor. Se Sara tivesse esperado o seu momento certo de receber a sua bênção, o seu propósito. Por isso o pessoal não estaria até se matando lá hoje em dia no Oriente Médio. Então a gente não pode pular etapas da nossa vida e do nosso processo. E o último exemplo que eu trago nessa noite, e já estou encaminhando para o final, eu falei que a palavra é ser rápida e objetiva. Não fuja do processo. Aleluia. E quando a gente fala de fugir, a Natália já deve estar ligada já. Do Jonas. Em Jonas capítulo 1 e versículo 3 ao 17, fala que Deus tinha dado um recado para Jonas entregar para um povo. Só que Jonas não quis aceitar aquele processo, porque ele achava que estava machucando ele, ferindo o ego dele, ou até mesmo a índole dele. Mas a gente tem que entender, gente, se toda vez que a gente fugir do processo, a gente vai estar atingindo terceiros. Por que eu te falo isso? Porque Jonas simplesmente pegou e comprou uma passagem de qualquer barco. E o cara que vendeu a passagem também nem perguntou quem era Jonas. Simplesmente vendeu a passagem. E Jonas embarcou. E você já sabe a história, aconteceu tudo o que aconteceu. E quando Jonas falou que ele era o intruso, foi aonde que arremessaram ele para o mar e tal, e o mar se aquietou. Mas o que eu quero trazer nessa parte é a parte do barco e do homem que vende a passagem para qualquer um. Quando a gente vai viajar, a gente carrega malas, né? E o pessoal da embarcação de Jonas tinha malas. E na mala a gente carrega coisas importantes. Estou certo ou estou errado? É, coisas importantes, né? Só que o que acontece para os nossos dias de hoje, gente? A gente está tirando fora as coisas importantes da nossa vida por conta de uma pessoa que a gente colocou errado na nossa vida. Tem muitas pessoas que não podem estar na nossa vida, porque atrapalha o nosso processo. A gente começa a fugir do processo, acaba fugindo do propósito, e a gente acaba perdendo toda a promessa. Então, gente, não perca as malas da sua vida. Venha e aceitar o propósito. Receba as ferramentas específicas para o processo. Entre e abrace o seu processo para você entrar em outro nível. Só assim nós poderemos desfrutar do verdadeiro propósito de Deus em nossas vidas. Aleluia. Queria que você se colocasse de pé. E eu estava lendo, pastor, aí eu vejo um vídeo, começa a me comover muito. Quando Jesus nasceu, uma manjedoura, né? E Jesus também teve seu processo, teve o propósito e a sua promessa. Amém? E manjedoura é lugar só de nascimento. A manjedoura não é lugar de crescimento. Tá, gente? Fica bem específico para você. Quero que você entenda. Porque a manjedoura, você só consegue nascer, você não consegue crescer. E dali Jesus teve seu processo, que o propósito foi a cruz, para libertar eu e você nessa noite. E a promessa dele foi o trono. Ele não precisava ter descido nessa terra, mas mesmo assim ele cumpriu o propósito dele, o processo dele. E hoje ele quer te entregar as melhores bênçãos para você. A promessa dele é promessa dele para você. Amém? E eu quero estar com ele no céu. Não quero que o meu nome seja apagado do livro da vida. E eu espero que você também não. Porque a gente entende que estamos nos momentos finais. Jesus está voltando, os sinais estão aí. Tem muita coisa que a gente nunca imaginar que ia acontecer no nosso país, até mesmo no nosso estado. Então que a gente fique preparado
Pessoal, vamos aceitar o processo para nós viver o propósito de Deus nessa noite. Amém?